Fala, futuro aprovada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para provas de concurso, que é o tema de crase. É um tema relativamente fácil, mas que vocês precisam observar diversas regras. A partir de quando vocês começam a entender as regras e, de certa forma, decorar algumas, vocês vão ver que o tema ele é muito tranquilo. Beleza? Olha só, a crase é um fenômeno linguístico que ocorre na língua portuguesa e representa a fusão da preposição com o artigo feminino a, ou com a letra a inicial de alguns pronomes. Por exemplo, aquele, aquela, aquilo. A gente vai ter algumas regras. A depender do termo ali que vai fazer a regência, seja um verbo, seja um nome, se esse termo pede a preposição a e o termo posterior ele admite o artigo a gente vai ter aqui uma regra geral do uso da crase, né? A gente tem lá, né, a acentuação gráfica, os três acentos gráficos, quais sejam o acento circunflexo, acento agudo e acento grave. Esse grave é justamente esse acento aqui, que é o formador de crase. Então, de forma bem simples, a crase vai ser aí a junção da preposição, algum termo vai reger essa preposição em alguns casos, não todos. A gente tem ali também o caso dos acentos nas expressões de locuções adverbiais, adjetivas, conjuntivas, entre outros. Mas, na regra geral, a crase preposição com artigo vai formar a crase. E aqui a gente tem a fusão, olha só, preposição a mais artigo a. Olha o exemplo, visita a algum lugar. Esse a, toda vez que eu falar a algum lugar, esse a eu vou me referir à preposição. Então, visita a mais a praia, visita a praia. Eu somei, eu juntei a preposição que esse termo aqui, visita, exigiu, mais o artigo que antecedeu o nome praia. Então, eu vou ter visita à praia. Olha só, superior àquele. Preposição a mais pronome. O que é superior? É superior a alguma coisa, preposição, e essa preposição ela vai se juntar ao termo aqui, aquele, um pronome. Por isso que eu vou construir dessa forma, superior àquele, superior àquela, superior àquilo. E aqui a gente já vai entrar nas regras, né? E como eu falei para vocês, na maioria dos casos, a gente vai ter um termo regendo preposição a e um termo posterior que admite o artigo a. Só que, em alguns casos, a gente vai ter esse acento grave, indicador de crase, de maneira fixa, vamos dizer assim. A locução ela já pede naturalmente esse acento, né? Grave e, no caso, a formação de crase. É o caso das locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas. Eu vou dar vários exemplos para vocês. Eu separei aqui alguns exemplos no slide posterior para que vocês conheçam cada um tipo aí de locução. Mas adjetivo, a gente já tem aqui na sequência os exemplos. Olha só, não fique à toa, menino, vai estudar. Esse à toa, ele independe se eu vou ter um verbo regendo preposição, se eu vou ter um nome regendo preposição. Aqui a gente sempre vai utilizar dessa forma. Olha só, cheguei à noite, querido. Essa noite aqui é uma locução de circunstância, né? Trazendo ali tempo. Logo, locução adverbial. E aqui ela naturalmente já vai ser grafada com o acento grave. À noite, à tarde, e assim por diante. À medida que estudo, locução conjuntiva, fico mais inteligente. Eu não preciso de um termo regendo preposição a para colocar essa crase aí. Mesma coisa aqui, Davi estava à frente do seu tempo. A gente tem aqui a locução prepositiva. E a gente vai aqui agora para os exemplos. Olha só, adjetiva. A vela, a lenha, à toa, à vista, à la carte, a queima-roupa, à vontade, à venda, à mão. São inúmeras, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. As adverbiais, à vontade, à direita, à esquerda, às vezes, à noitinha, à noite, à tarde, às pressas, entre outras. E você tem aqui também as locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, e assim por diante. Locuções prepositivas, olha só, à custa de, à exceção de, à mercê de, à proporção de, à volta de. Notem que elas têm uma preposição aqui, ó, sempre, ó. À custa de, à exceção de, à mercê de, à proporção de, à volta de, às expensas de, à moda de, à maneira de, à procura de, à roda de, à guisa de, à mercê de e etc. aqui, entre outras, né? À frente do seu tempo, vou botar aqui, ó,
Como locução prepositiva, a gente também vai marcar isso aqui. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai ter locuções prepositivas implícitas. A moda de, a maneira de. Comi uma caça à espanhola anteontem. Ou seja, aqui ele está falando de uma comida que ele comeu à moda de, a maneira de, né? A maneira que essa comida é produzida na Espanha, por exemplo. Comi uma caça à espanhola. A moda de, a maneira de. Perceba que implicitamente a gente vai ter essa construção. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. E aqui eu já alerto a vocês que em alguns casos, a regra geral aqui, crase antes de palavra masculina, não pode. Só que nesse caso, quando vocês observarem uma palavra implícita, a moda de, a maneira de, vocês vão poder utilizar. Aqui seria um exemplo. Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá. A gente pode utilizar aqui essa crase porque implicitamente a gente vai ter a moda de Gomes de Sá, ou seja, como Mendes de Sá fazia, como Mendes de Sá comia, por exemplo. Hoje comerei um filé a Osvaldo Aranha, a moda de Osvaldo Aranha. Beleza? Agora, isso aqui é importante, ó. Frango a passarinho, vocês já devem ter visto essa escrita, e bife a cavalo. Essas construções, elas estão incorretas, beleza? Por quê? As expressões a moda de, a maneira de, elas significam em imitação a, do jeito de, da maneira como se faz, da maneira como se come, de acordo com o estilo. Então, se vocês observarem aqui, passarinho e cavalo, eles não têm estilo de comer, eles não lançam moda, eles não têm a maneira de preparar alguma coisa. Então, essas construções, elas estão incorretas. Frango a passarinho, bife a cavalo são construções aqui incorretas. Tudo bem? Beleza, vamos seguindo aqui. Sempre se usa crase quando o complemento de um verbo que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino a. Olha só, um complemento, ou seja, a palavra que vem posterior à crase, ela é uma palavra feminina e aceita o artigo a. Vamos à loja para comprar outros enfeites? Vamos a, porque o verbo ir pede essa preposição a, e aqui eu vou juntar com o artigo a loja. Então, vamos à loja acraseado. Refiro-me àquele material com bisus. Quem se refere? Refere-se a. Então, eu já tenho uma preposição. Notem a lógica. À exceção das locuções, as locuções que eu falei lá no início, as locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas, prepositivas, a crase ela vai ser a junção da preposição com o artigo, né? Então eu preciso de um termo que peça uma preposição para que essa preposição venha a se juntar com o artigo e eu venha a fazer essa formação de crase com acento grave. Refiro-me a. Quem se refere? Refere-se a alguma coisa. Esse a, preposição, alguma coisa, mais esse a que inicia o pronome aquele, eu vou juntar e vou colocar a minha crase. Então, refiro-me àquele material com bisus. Referir-se a mais aquele, referir-se àquele craseado. Quando o complemento de um nome que exige a preposição a for um substantivo feminino, antecedido de artigo feminino a, que é a mesma coisa da regra anterior. Só que às vezes, a gente vai ter termos verbos regendo preposição a gente também vai ter nomes regendo a preposição a. Olha só, ele se mostrou favorável à medida. Favorável não é um verbo. Só que pede a preposição a. Então, vai ser aplicada aqui a mesma regra. Quem é favorável? É favorável a alguma coisa. Esse a mais a medida proposta, percebam que medida aceita o artigo a. Então, favorável à preposição mais a artigo, favorável à medida proposta pela vereadora. Precisamos nos concentrar no combate à prostituição infantil. Olha só, combate a alguma coisa. No combate a mais a prostituição infantil, combate a craseado, prostituição infantil. É interessante dizer que alguns nomes eles derivam aí de verbos que o verbo ele não pede a preposição, mas o nome pede. Olha só. Eu vou combater o crime. Agora, em combate alguma coisa.
Não pede a preposição a, não há que se falar em crase, beleza? Agora, o combate a, né? Nesse caso agora, né, esse nome ele vai pedir a preposição a. Mesma coisa. O respeito às leis, o respeito a alguma coisa. Respeitar as leis, respeitar os mandamentos, respeitar verbo, ele não vai pedir, mas o respeito a vai pedir. Então é só ficar atento quanto a isso aí. Vamos seguindo aqui. Bom, sempre a gente também vai usar crase quando a gente fizer referência a horas, né? Olha só, com locuções adverbiais indicando hora do relógio a crase. Buscarei você às 16 horas. Que tal começar a festa às 20 horas? O nosso encontro será à meia-noite. Aqui também, meia-noite, horas do relógio. Costumo se acordar às 5 nos quartéis, às 5 horas. Então, quando eu fizer referência aqui a horas, a gente vai utilizar a crase. Há uma particularidade aqui, mas está no slide e vou falar no final. Agora a gente vai falar das regras que a gente não vai utilizar a crase. É interessante agora a gente prestar muita atenção, porque se você tiver uma questão, o que é mais fácil? Às vezes você não quer decorar todas as regras obrigatórias de crase. Se você decorar as que não pode usar a crase, né, as que não vão permitir o uso da crase, melhor dizendo, vocês vão conseguir acertar as questões, porque ou a questão vai pedir a incorreta, e aí você já vai direto nas regras proibitivas, ou a questão vai pedir a correta, né? E aí 4, se for uma prova de 5 alternativas, 4 estariam erradas e uma correta. Além disso, é interessante também a gente saber as regras facultativas, né? Mas a gente vai tratar aqui com elas também. Mas, vamos lá. Antes, regra principal de crase. Antes de substantivos masculinos, a gente não vai utilizar a crase. Andou a cavalo pela cidadezinha. Bom, cavalo é uma palavra masculina. E o cavalo, ele não vai admitir o artigo a. Se eu não tenho o artigo a, não há crase. Se eu não tenho um termo que rege preposição a, também não vai haver a crase, à exceção das locuções, como a gente falou no início da aula. Então, andou a cavalo pela cidadezinha. Mas, olha só, preferiria ter andado a pé. Aqui também é um exemplo. A gente pode destacar isso aqui. Embora preposição, não vou juntar com a crase, porque a pé. Pé é uma palavra masculina. Então, eu não vou utilizar, não vou ter uma junção de preposição com o artigo a. Porque, nesse caso da palavra masculina, ela não vai admitir a presença do artigo a. Por isso que eu não posso colocar essa crase aí. Mas, como a gente também já falou no início da aula, se eu tiver uma expressão implícita, né? A moda de, a maneira de, eu vou utilizar a crase até mesmo antes do nome masculino. Olhem bem. Você fez um gol a Neymar. Você fez um gol à moda de Neymar. Como o Neymar faz, na maneira que ele faz um gol, você também fez. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar a crase. Né? Ali vai ter uma moda de forma implícita, antecedendo ali esse nome masculino. Vamos lá. Também não vamos utilizar a crase antes de artigo indefinido uma. E aqui as bancas adoram cobrar esse tipo de questão. Iremos a uma reunião muito importante no domingo. Aqui eu não tenho a presença da crase, porque eu não vou ter o artigo. Nesse caso aqui eu só vou ter a preposição. É diferente de usar esse termo uma indicando hora, beleza? Pegaremos a 1h da tarde. Eu vou colocar a crase, porque a gente já viu nas regras lá que nos indicam o uso da crase. Quando a gente fizer referência a horas do relógio, a gente vai colocar a crase. Não se usa a crase antes de pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Aqui é uma regra geral. Lembrando que toda regra, quando eu falo regra, a gente pode ter algumas exceções, né? Então fizemos referência a ela. Olha só, pronome aqui pessoal. A quem vocês se reportaram no plenário? Pronome aqui interrogativo, a gente não vai ter. Assisto a toda, pronome indefinido. A gente também não vai ter crase.
Entreguei o livro a esta. A gente aqui também não vai ter crase nesse demonstrativo. E aqui, pronome relativo, a atriz brasileira a cuja peça aludi. Aqui esse a é uma preposição. Por que, então, é uma preposição? Porque aqui, ó, quem faz alusão, o verbo aludir aqui, ó, faz alusão a alguma coisa. E esse a, preposição, a gente aprendeu lá nas regras de regência com pronome relativo, a gente vai colocar essa preposição antes do pronome relativo. Então, a atriz brasileira a cuja peça aludi já ganhou 2 prêmios internacionais. A gente não vai ter a presença de crase nesses casos aqui. Pronomes pessoais, pronomes interrogativos, indefinidos, demonstrativos e pronomes relativos. Porém, né, pode haver crase, né, antes das formas de tratamento, senhora, senhorita, dona, dama, madame, doutora, etc. Olha só o exemplo. Deste teu coração a senhorita e, ainda assim, ela te ignoraste? Senhorita, aqui, admite o uso da crase. A dama não respondeu por vergonha ou falta de educação. Vamos entender essa frase aqui. A dama não respondeu por vergonha ou falta de educação. Por que eu tenho a presença da crase antecedendo esse dama? Porque a dama não respondeu por vergonha, alguém não respondeu à dama, né, na ordem direta. Então, a dama não respondeu por vergonha ou falta de educação. Então, alguém ali estava com vergonha ou falta de educação e não respondeu à dama, colocando aqui na ordem direta. Seguindo, pode haver crase antes de pronomes indefinidos, poucas, pouca, ou no plural aqui, demais, outras e várias. A gente viu aqui, na regra geral de pronome que, olha só, antes de pronomes pessoais, pronomes interrogativos, indefinidos, demonstrativos e relativos. Falei o que? Regra, né? Mas aqui, ó, indefinidos. A gente pode ter crase nesses casos. O doutor atendeu às poucas mulheres, pronome poucas, demais, outras e várias. Poucas mulheres que hoje foram à sua clínica. BC é que para crédito consignado as demais operações. Olha só o demais ali, pronome definido. E de uma geração a outra, tudo pode mudar. Pronome indefinido que vai aceitar a crase. Então a gente não pode levar sempre como uma regra absoluta aqui, em se tratando do uso da crase. Ainda pode haver crase antes de pronomes demonstrativos, aquele e todas as suas variações, no singular ou no plural. A gente também tem um bizu aqui para saber se vai caber dentro desse pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, o uso da crase, né? Mais para frente também a gente vai falar, eu trouxe aqui no slide. Dedicou-se à própria vida. Olha só, quem se dedica, dedica-se a alguma coisa. Então esse a mais a própria vida, vocês vão colocar a crase. Pediu ajuda àqueles policiais. Quem pede? Pede algo, nesse caso aqui ajuda, seria o quê? Um objeto direto. A alguém, àqueles policiais. Então esse a alguém, esse a é uma preposição que vai se juntar ao pronome aqueles. Vai ficar aqueles com crase. Pediu ajuda àqueles policiais. Ainda pode haver crase antes de pronome relativo a qual? A regra geral é que antes de crase a gente não vai colocar. Antes de pronome, desculpe-me, a gente não tem crase, mas estou trazendo aqui as exceções. A fórmula a qual a economia brasileira está subordinada. Mentor, de onde veio essa preposição que se juntou a esse pronome aqui, a qual? Bom, quem está subordinado a alguma coisa. Então, a fórmula a qual, e esse a preposição vai vir lá do termo subordinado, a fórmula a qual a economia brasileira está subordinada não passa de uma regra básica. Entenderam por que eu usei aqui essa crase? Porque eu tenho uma preposição e tenho esse pronome aqui que vai admitir a contração. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Então, esse a mais as quais, a gente vai poder utilizar a crase. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Ainda não se usa crase antes de verbos. Ainda há muita coisa a fazer. As provas adoram cobrar isso aqui, porque as pessoas erram no dia a dia. Estava disposto a disputar uma vaga.
crase antes de verbo aqui, a gente não vai utilizar essa junção porque não há artigo, só vai ter a presença da preposição. Então a gente não vai ter o artigo para a gente juntar com essa preposição e formar a crase. Esse verbo ele não vai admitir a presença do que? Do artigo. Nas expressões formadas por palavras repetidas, ficou cara a cara com o inimigo, contava as moedas uma a uma. A gente pode falar aqui, retratar de um caso específico que é muito difícil cair em provas, mas uma aula, eu gosto de fazer uma aula bem mais completa. Existe um caso que poderia parecer que seria uma presença de crase entre palavras repetidas, mas não é. Olha só, não é a regra aqui proibitiva de palavra repetida. Quando ele fala, declarei guerra à guerra. Se vocês observassem uma escrita dessa na prova, vocês marcariam certo ou errado? Declarei guerra à guerra, a craseada. Aí ficaria a crase. Ficaria guerra, crase e guerra. Aqui, a gente não está falando de uma expressão aqui formada por palavras repetidas. Nesse caso, a gente vai ter uma regência. Quem declara algo a outro. Né? Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente teria declarou alguma coisa, guerra, a outra coisa. E aqui o examinador poderia optar pela palavra guerra. E aí ficaria declarou guerra à guerra, mas é uma espécie de pegadinha aqui dentro das expressões formadas por palavras repetidas. Não seria o caso, beleza? Por exemplo, eu poderia, por exemplo, falar declarou paz à guerra, né? Declarou algo a outro. Então, trata-se nesse caso aqui de regência. Regência que vai pedir uma preposição a que vai se juntar a um artigo a. É diferente de cara a cara, né? Ficou cara a cara com o inimigo. Aqui a gente não tem um verbo ou um nome pedindo a preposição a. Ficou cara a cara com o inimigo. Eu contava as moedas uma a uma. Aqui nesse caso, realmente, palavras repetidas a gente não vai utilizar a crase. Mas no exemplo que eu dei anteriormente, a gente vai ter um verbo que vai pedir a preposição a e que o complemento admite o artigo a. E aí a gente vai juntar e vai poder utilizar a crase. Declarou guerra à guerra. Aqui também bastante explorado em provas de concurso. Ó. Não se usa crase, singular e plural. Olha o exemplo. Na verdade, as histórias de bruxas pertenciam a fantasias. Se eu tenho essa preposição aqui e eu vou ter um termo no plural ali, eu não vou poder utilizar essa crase. Somente se eu vier com o artigo também no plural. Se eu coloco, na verdade, as histórias de bruxas pertenciam às, agora sim, com crase, fantasias infantis. Em dezembro, eu pretendo ir a festas sem a crase, porque singular, mais plural, crase nem a pau, dentro das rimas aí de crase. Ainda não se usa crase, antes de numerais não determinados por artigo. Olha só, o professor só conseguiu explicar o assunto a uma aluna, que tratando de numeral. As três não quiseram esperar para tirar suas dúvidas. O político iniciou visita a duas nações europeias. E a gente também não vai poder. E outra, a gente vai entrar em uma regra o quê? Na regra do singular mais plural aqui, ó. O político iniciou visita a duas nações. Aqui a gente tem um termo no singular e outro no plural. Não vai poder utilizar também essa crase. Tranquilo? Beleza? Agora, se esse numeral aqui, se esse termo fosse determinado, a gente poderia utilizar a crase. O político iniciou visita às duas nações europeias. Se houver ali uma determinação, a gente vai utilizar a crase. Beleza? Ali seria uma espécie de numeral determinado. Depois de outra preposição. E aqui eu coloquei ali um asterisco porque a gente tem a preposição até, que vai admitir o uso da crase. Fui para a Itália. Embora quem vai a algum lugar, só que aqui ele utilizou a preposição para. Vai para algum lugar. Eu não posso ter agora essa junção, forma do crase, porque eu vou ter essa preposição para. Então, depois dela, o que vier ali, agora vai ser o quê? O artigo. Então, fui para a Itália. Eu não tenho crase aqui, beleza? Porque a minha preposição agora, que o verbo utilizou, é a preposição para. Olha só,
A Fundação Casa é uma instituição que atua em casos de extrema gravidade, mediante preposição à determinação judicial. Esse aqui vai ser um artigo. Seremos encaminhados após a sessão. Não vou falar após a, porque eu já tenho a preposição após, então eu não vou juntar ali com a preposição a. Após a sessão dos documentos exigidos. Por que eu marquei isso aqui como até? Esse até, ele é um caso facultativo de crase. Então, vocês vão poder utilizar a crase depois da preposição até, se o termo que estiver fazendo regência exigir a preposição a. Por isso que eu gosto sempre de ficar repetindo. Crase tem que ter uma preposição a, à exceção das locuções, que naturalmente já exigem crase, e tem que ter uma palavra que admita o artigo a, né? Ou no plural, a depender de como a gente vai construir a frase, né? Vamos lá. Antes do pronome de tratamento iniciado por sua ou vossa, a gente também não vai utilizar crase. Muito cuidado aqui para não confundir esse sua, pronome de tratamento, com sua, pronome possessivo feminino. É diferente. Enderecei a carta a vossa senhoria, pronome de tratamento, não se usa a crase. Pergunte à sua senhoria, pronome de tratamento, se estará presente na cerimônia. Aqui a gente tem regra proibitiva de crase. Não vou poder utilizar também. A gente também não vai utilizar crase, antes das palavras terra, casa, distância, se essas não estiverem especificadas. Olha só. Antes da palavra casa, terra, indicando aqui chão firme, né? E distância, sem especificador. Vou à casa, sem crase. Capturamos os sinais à distância, sem crase. Os navios chegaram à terra, sem crase. Se eu construo essa frase com especificadores, aí eu vou utilizar a crase. Por exemplo, voltou à casa dos seus pais. Esse dos seus pais especifica casa, de maneira que agora eu vou poder utilizar a minha preposição junto com o artigo e o acento grave formando a crase. Captar os sinais à distância. Sim, a distância de 10 metros. Agora eu poderia utilizar também a crase ali. Os navios chegaram à terra prometida. A gente teria ali uma espécie de especificador e ali a gente também já poderia utilizar a crase. Agora a gente vai tratar dos casos facultativos, antes de pronomes possessivos adjetivos femininos. Aqui eu preciso de muita atenção, porque se a banca vier com uma questão aqui, ela pode derrubar a maioria aí. Porque a gente vai ter uma diferença aqui entre os pronomes possessivos femininos. A gente vai ter os pronomes possessivos femininos adjetivos e a gente vai ter os pronomes possessivos femininos substantivos. Os adjetivos, eles vão vir acompanhados de substantivos. E os pronomes possessivos substantivos, eles vão substituir um substantivo. Parece que embolou aqui, né? Mas com um exemplo vocês vão entender. Enviamos cartas à nossa filha que está no Canadá. Olhem bem, enviamos cartas à nossa filha. Eu tenho aqui nossa filha, então eu tenho um termo substantivo, filha, e tenho um pronome possessivo feminino, aqui adjetivo. Por que, mentor? Porque ele está acompanhado ali do substantivo filha. Então, adjetivo. Adjetivo vai estar perto do substantivo. Observem esse exemplo agora. Enviar uma encomenda à nossa residência, não à sua. Esse não à sua, vocês estão vendo alguma outra palavra aí depois desse pronome possessivo? Não. Esse pronome, concordam comigo que ele está substituindo um substantivo? Sim. Qual é esse substantivo? Enviaram uma encomenda à nossa residência, não à sua residência. Só que ele substituiu residência e fez o papel ali do substantivo. Então aqui a gente tem um pronome possessivo feminino substantivo. Nesse caso aqui, não há que se falar em caso facultativo. Aqui a crase ela é obrigatória. Olha só a observação ali. Ó. Se o pronome possessivo for substantivo, ou seja, aquele que substitui um substantivo, a crase ela é obrigatória. Tudo bem? Tranquilidade? As questões a gente vai poder explorar um pouco disso. Depois de considerada a locução prepositiva até a. Então, depois da preposição até, como eu já havia dito anteriormente, a gente vai poder utilizar a crase. Vá, quem vai a algum lugar, né? Aqui
O examinador optou por vá até a. Então, vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para seus avós. Então, eu posso ter, aqui nesse caso, eu tenho o até mais a. E aqui embaixo eu vou ter o até mais a mais o artigo. Então, eu vou poder juntar os dois aqui, os dois as, né? Um preposição e outro artigo, e formar a crase, né? Vá até a geladeira e pegue um pedaço de torta para os seus avós. É só decorar aqui. Depois da preposição, na verdade, depois da preposição até, a crase ela vai ser facultativa, desde que o termo que vai fazer regência peça a preposição a. Porque eu preciso de uma preposição para se juntar ao artigo para formar a crase. Seguindo aqui ainda, caso facultativo, antes de nomes próprios femininos. Então, contei a Ludmila um segredo. Contei alguma coisa aqui, né? Então, isso, quem conta a alguém algo. Logo, esse a alguém é uma preposição. E nome próprio aqui feminino, a gente vai ter ou não a presença do artigo. Contei a Ludmila com crase, contei a Ludmila sem crase. Ambas construções corretas. E aqui a gente tem um bizu. Qual é o bizu de caso facultativo? Até sua Maria. Esse até é a preposição até. O sua, pronome e representando os pronomes possessivos femininos. Lembrando que a gente tem sua, tua, nossa, minha e os respectivos plurais. Até sua Maria. Aqui é interessante, né? Uma vez eu dando aula em sala de aula, eu falei esse bizu, até sua Maria. Aí o aluno falou, mas até sua Maria, mentor, e se for um outro nome de mulher? Falei, não, aluno, aqui esse Maria é só para representar os nomes próprios femininos. Vai chegar até a prova e vai estar lá, contei um segredo a Ludmila, que foi o exemplo anterior. Aí vai pensar, não, o mentor falou que é Maria e aqui é Ludmila. Não, não é assim. Eu falei Maria aqui nesse bizu, representando os nomes próprios femininos, todos os nomes próprios femininos, beleza? Então, até sua Maria, casos facultativos de crase. Até vai ser a preposição depois do até e antes de sua, antes de Maria. Lembrando, sua representa também aqui os pronomes possessivos femininos. E recapitulando, os pronomes possessivos femininos, o que? Adjetivos, casos facultativos. Se o pronome possessivo feminino for substantivo, aí a gente vai ter uma crase obrigatória, seja no singular, seja no plural. E aqui a gente agora vai partir para casos especiais. Quando se subentende a palavra que provocaria a crase, ela vai existir. Ela usou um modelo a Valentino Garavani, acho que é assim, né? Ela usou um modelo a Valentino Garavani. Ela usou um modelo à moda de Valentino Garavani. Aqui, uma espécie de, acho que é um estilista. Referiu-se à quantidade de adoçante e não ao quê? Quantidade de açúcar. Porque ali a gente teria um referir-se, e quem se refere? Refere-se a alguma coisa, e aí a gente teria a presença da crase se a palavra quantidade ali estivesse, e ela implicitamente está ali. Referiu-se à quantidade de adoçante e não à quantidade de açúcar. Então, ali a gente teve uma palavra subtendida que, se ela existisse, provocaria a crase. Então, se ela existisse, ela existe ali de forma implícita, a gente também vai utilizar a nossa crase. Esse é o primeiro caso especial. Segundo caso especial, diante de palavra casa, só haverá crase se estiver determinado. Aqui já até expliquei, né? Os oferecidos foram à casa da colega para jantar. Aqui eu tenho a casa especificada por esse termo aqui, preposicionado da. A casa da colega. Então, eu consegui especificar a casa. Eu vou utilizar a casa nesse caso. O colega foi à casa da esquina. Não é qualquer casa, é a casa da esquina, especificada. Tomar cerveja. Aqui, as construções admitem o uso da crase. Não há crase antes de palavra terra. A gente também já falou isso, hein? Em oposição a bordo, no contexto frasal. Se estiver especificada, a crase sempre. Nas férias vou à terra do meu pai. Olha só. Mentor, tá especificado? Tá. Olha só aqui, ó. Uma especificação. Os surfistas retornaram à terra.
Aqui não, a terra aqui ela não está especificada, então eu não vou utilizar a minha crase aqui. E aqui a palavra distância, que eu também já expliquei, né? A barraca foi armada à distância, qualquer distância, não, de 50 metros. Especifiquei. Ficamos à distância de 10 metros. A distância aqui ela está o quê? Especificada. Então eu vou poder utilizar a minha crase aqui também. Ainda tratando de casos especiais, os demonstrativos aquele, aquela, aquilo, quando ali o termo pedir essa preposição a, né, para fazer a regência, para se somar essa regência que vai pedir a preposição a esses pronomes demonstrativos. E qual é o bizu? Vocês podem trocar esse aquele, aquilo, aquela, acraseado por a este, a isto, a esta. Olha só, dirigiu-se a este lugar secreto para falar com ela. Fez sentido? Sim, então pode. Dirigiu-se àquele lugar, dirigiu-se a este lugar. Sempre se referiu àquilo com muita alegria. Sempre se referiu a isto. Então, também pode ser essa construção. Entregue as doações àquela mulher. Entregue as doações a esta mulher. Também pode? Fez sentido? Então, vocês vão utilizar a crase nesses casos aí. Beleza? Então vamos lá. Os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, são craseados sempre que puderem ser trocados por a este, a esta, a isto, respectivamente. Lembrando, né, que o sentido aqui ele vai alterar, mas a estrutura ela vai ser preservada. Tudo bem? Casos especiais. Aqui muita atenção. Na correlação ou simetria da construção das preposições de e a, se houver determinante, artigo ou pronome, contraído com de, haverá artigo contraído com a preposição a, resultante da crase. Mentor, o que você acabou de falar aí que eu não entendi nada? Vocês vão entender aqui, ó, na prática. A loja funciona de segunda a. Eu quero dizer que eu preciso de uma correlação. Que correlação é essa, mentor? É que se eu deixo de usar o artigo aqui junto com a preposição, eu vou deixar de usar o artigo lá também, do outro lado. E eu falei o que para vocês? Que a crase não é a presença, a junção da preposição com o artigo. Se falta qualquer um desses aqui, ó, eu não vou poder fundir para ter ali a minha formação de crase. Então, a loja funciona de segunda, aqui eu não usei o artigo, então eu não vou poder usar o artigo lá. De segunda a quinta, errado. Esse a craseado aqui não é a junção de uma preposição com o artigo, mas só que antes lá, fazendo aqui a correlação, ou seja, a simetria na construção, eu não utilizei o artigo, então eu não vou utilizar o artigo lá antes de quinta. E se eu não tenho um artigo, já era meu acento grave, porque o acento grave só vai ser o que? Utilizado se eu, somar aqui o artigo, mais a preposição, juntei, e aí eu vou utilizar a crase. Mesma coisa aqui, ó, de 8 horas às 18. Errado. Por quê? Eu não tenho o artigo no de, eu não vou ter artigo no às 18. Se eu não tenho artigo, caiu o acento grave formador de crase, porque só a preposição pura, ela não vai ter esse acento grave. O acento grave vai ser a preposição mais o artigo. É diferente aqui, ó. Olha só. A loja funciona da segunda. Opa! Por que você está dizendo que aqui tem artigo, mentor? Porque se dá aqui, senhoras e senhores, é de mais a. Certo? Então, da segunda, eu tenho o artigo, eu vou ter o artigo lá do outro lado, né? Então, preposição mais artigo de um lado, preposição mais artigo do outro. A loja funciona da segunda a, craseado, quinta. Das, olha só, artigo ali e preposição, às 18. Das 8 às 18. Das, preposição mais artigo, as, craseado, preposição mais artigo. Aqui, ok. Mesmo raciocínio. Ela se molhou dos pés à cabeça. Por que está errado essa primeira aqui? Porque eu utilizei o artigo. Esse dos é a preposição de mais os artigos. E aqui, de algo a outro. Eu tenho uma preposição. Se eu utilizei o artigo antes, eu já tenho uma preposição. Artigo antes, preposição mais artigo depois. Vou somar aqui preposição, artigo, crase. Então, por isso que está errada a construção. Deveria ser, ela se molhou dos pés à cabeça. Agora, se no lugar aqui ela se molhou
Aqui também não vai nem ficar muito, não vai nem fazer muito sentido aqui. Simulou de pés a cabeça, não vai nem fazer muito sentido, né? Mas aqui, dos pés a cabeça a craseado. Por quê? Craseado, porque preposição mais artigo, preposição mais artigo. Seguindo aqui, a gente ainda vai ter casos especiais. Não haverá crase antes de horas se vier antecedido das preposições para, após, desde, entre. Isso aqui é muito importante, muito explorado em provas, porque o aluno vai fazer a prova com aquilo em mente que antes de hora, crase, antes de horas, crase, antes de horas, crase. Aí chega aqui, vai lá na prova, cai uma questão. Será estendido para as 20 horas o prazo de entrega. Aí o aluno, opa, tá errado isso aqui, tá faltando crase. Não, não, não. Depois de preposição para, após, desde e entre, a gente não vai colocar essa crase, beleza? Venha após preposição às 14, sem crase. Estou aqui desde preposição às 7 horas. A gente também não vai utilizar crase nesse caso aí. Beleza? Tranquilo. Com aqui esse ponto, né? E aqui a gente tem um macete, também tratando de casos especiais. Você vai A e volta da, você vai colocar a crase. Se você vai A e volta D, você não vai colocar a crase. Aqui a gente também tem umas peculiaridades, vou passar para vocês. Vou a Bolívia. Por que eu sei que eu vou colocar essa crase aqui? Porque eu volto da Bolívia. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Eu não tenho a presença do artigo. Quando eu faço essa correlação do voltar a, na verdade, de ir a e voltar de, eu não tenho esse artigo para se somar a preposição de, então eu não vou colocar a crase. Vou à Bolívia, volto da Bolívia. Então eu volto de mais a Bolívia. Então eu tenho a presença do artigo. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Aqui eu já não tenho. Beleza? Mas a gente precisa tratar aqui de casos em que eu vou poder utilizar a crase, né? Desde que eu tenha um especificador. Olha só, antes de nome de cidade, a regra geral é que não se usa a crase. Aqui eu estou tratando de cidade. Cheguei a Curitiba sem crase. Bem-vindos a Salvador. Você vai a Curitiba, volta de Salvador, né? Aqui se tratando de cidades. Agora, se o nome de cidade vier determinado por algum adjunto adnominal, ocorrerá a crase. Esse adjunto adnominal é justamente o termo especificador. Então, se ele vier aqui especificado, a gente vai utilizar. Cheguei a Curitiba dos Pinheirais. Crase, porque houve ali um adjunto que fez com que essa cidade ela estivesse especificada. Refiro-me a Brasília. Qualquer Brasília? Não. Das oportunidades. Aqui eu já vi uma questão desse mesmo jeito aí, tratando de Brasília, com um termo especificador. Então aqui nesse caso a gente vai poder utilizar a nossa crase. Agora, casos especiais aqui, em se tratando de estados, vocês sabiam, uma curiosidade, apenas os estados Bahia e Paraíba são os estados que admitem a crase, aqui na regra geral. Bem-vindos à Bahia, vai a Bahia, volta da Bahia, e vamos à Paraíba, vai a Paraíba, volta da Paraíba. Agora, esse patrimônio incalculável pertence a Goiás, sem crase. Refiro-me ao Rio Grande do Sul, sem crase também. Dentre os estados, crase com Bahia e Paraíba. Agora a gente vai tratar de umas implicações semânticas, vocês vão entender a importância do uso da crase, né? Crase é um assunto curto, né? Não é um assunto muito grande e é um assunto que demanda prática. Depois que vocês pegam a prática, vocês pegarem a prática, vocês vão entender que o assunto é tranquilo. Agora, eu quero que vocês imaginem aqui, se vocês compreenderam um pouco desse assunto, imaginem aqui as implicações semânticas, morfológicas e sintáticas, a diferença do uso ou não da crase. Ele pintou a mão e ele pintou a mão com crase. Será que vocês conseguem diferenciar o sentido aqui e a sintaxe também? Por exemplo, o termo a mão da primeira frase exerce a mesma função sintática do que a mão da segunda frase. Será? Será que muda? Pintar a mão. Eu tenho aqui, vou pintar a minha mão. Pintando aqui a mão. Sem crase.
Pintar a mão. Estou pintando esse microfone aqui com a minha mão. Então, esse a mão acraseado é a maneira que eu estou pintando. Então, aqui eu já mudo a sintaxe. Pintar a mão. Na primeira, quem pinta, pinta alguma coisa. Aqui a gente teria um verbo transitivo direto e a mão seria o objeto direto. Eu estou pintando a minha mão. Diferente aqui, ó, de pintar a mão. Aqui a gente teria uma locução de caráter adverbial. Já mudaria ali completamente a nossa sintaxe. Recebeu a pessoa a bala. Olha só a diferença aqui, ó. Recebeu a pessoa a bala, com crase. Recebeu a pessoa a bala. Quem recebeu? A pessoa recebeu a bala, o doce. Nesse primeiro exemplo aqui. No segundo, recebeu a pessoa a bala. Alguém recebeu a pessoa a bala, a tiros, certo? Aqui também é a maneira como a pessoa recebeu alguém. Matar a fome. Opa, sem crase. Eu estou com fome, vou, sento, como um prato de comida, matei minha fome. Matar a fome é você deixar alguém morrer de fome. Então, por exemplo, na África, né, as pessoas com dificuldade financeira, né, que é um país lá onde a pobreza atinge a maioria das pessoas. Existem pessoas lá que morrem de fome. Então, matar a fome, nesse caso aqui com crase, é alguém que literalmente morre de fome. E num primeiro exemplo, eu estou matando a minha fome, né? Matei minha fome, estava com fome, tentei comer alguma coisa ali, matei a minha fome. Olhem só isso aqui. A noite chegou e a noite chegou. A noite chegou. Primeiro exemplo. Entardeceu, está ali no final da tarde e veio a noite chegou. Segundo exemplo, a noite chegou, alguém chegou durante o período noturno. Era noite e a pessoa chegou, a noite chegou. Disse a mãe que voltaria cedo. A mãe, a própria mãe aqui, disse para alguém, certamente que para um filho ou uma filha, que ela voltaria cedo. Agora, se eu tenho um segundo exemplo, disse a mãe que voltaria cedo. Algum filho disse para a mãe, falou com a mãe: Mãe, vou voltar cedo. É diferente, né? Disse a mãe que voltaria cedo. No primeiro exemplo, a gente pode interpretar aqui esse a mãe como um sujeito, né? A mãe disse que voltaria cedo. No segundo, disse a mãe que voltaria cedo, já é um objeto indireto. Alguém disse algo que voltaria cedo, a mãe, objeto indireto. E esse exemplo aqui, pensaram alguma coisa aí errada? Vamos ver. Cuidado, hein? Pra não pensar coisa errada aí. Comeu a espanhola. Sem crase. Qual o sentido aqui? Vamos pensar besteira, hein? Comeu a espanhola. A gente pode fazer aqui uma inversão, né? Comeu a espanhola comeu. Alguma coisa. Não é isso que vocês pensaram aí, não. Qual o outro sentido? Sem ser esse ainda que vocês estão pensando. Comeu a espanhola. Suponhamos que a espanhola caiu ali em uma ilha de canibais e os canibalistas ali comeram a espanhola, comeram no sentido canibal, certo? E aqui embaixo, comeu a espanhola. Alguém comeu aqui, por exemplo, uma comida, né? A moda de, a maneira de, né? Da Espanha, por exemplo. Seria essa implicação aqui. Tudo bem, senhoras e senhores? Tranquilo? Olha só. Fique atento a isso aqui. O que mais aparece aqui em provas? De forma errada, certo? Você tem essas construções. A todo, a cada, a algo, a qualquer, a alguém, a outro, a esse, a essa, a este, a ela. Perante a vossa, a isto, a tudo, a nada, a ninguém, a partir, a festas, a respeito, a uma. Lembrando que esse a uma, muito cuidado. Você pode ter ali, eu até coloquei uma observação, ó, indicando horas, e aqui a gente vai utilizar a crase. Mas aqui, ó, a todo, você tem aqui esse pronome indefinido e ainda todo é palavra masculina, então você não vai colocar a cada, indefinido, a algo, perante a, que vai ser ali a crase que antecede uma preposição, na regra geral não pode, somente com a preposição até. A vossa, pronome de tratamento, eu não vou utilizar essa crase, vossa e sua, representando ali pronome de tratamento, eu não vou utilizar essa crase. A partir, crases de verbo, não posso. A respeito, é palavra masculina, também não pode. A ela, pronome aqui, pessoal, não pode. Então isso aqui eu retirei aqui, analisando várias questões.
São construções que frequentemente aparecem em prova e vocês não vão marcar isso aqui como certo, beleza? A exceção aqui de uma, né? Ficar atento, indicando horas ali, a gente vai marcar de forma correta. Tudo bem, senhoras e senhores? Ok? Beleza? A gente vai encerrar esse bloco aqui agora, a gente vai voltar com as questões e vai praticar, né, o que a gente passou. E vocês, à medida que as questões forem aparecendo, vocês podem pausar a questão e tentar responder, né? Não conseguindo, logo em seguida eu vou vir com a explicação. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo bloco.